Vamos lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui e vou estar fazendo minha análise aqui primeiramente do índice e depois do dólar para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal, o que a gente teve aqui no índice hoje? O mercado abriu com um gap de alta aí de mais ou menos 1.500 pontos, né? Um gap bem esticado que deu no começo da manhã. E se a gente observar, pessoal, o contexto macro que o índice abriu hoje, olha só, vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Se a gente puxar um Fibo desse fundo aqui do dia 15 com esse topo aqui, que foi a máxima do dia 14, olha só, o mercado acabou abrindo aqui exatamente na região de 61,8%. Se a gente puxar um Fibo um pouco mais macro ainda, pegando esse último topo aqui do dia 11 de março, olha só, o mercado abriu aqui exatamente no 38,2% de Fibo, né? Então o que a gente teve aqui? Duas confluências de dois níveis de retrações diferentes na mesma região, né? Então o mercado abriu e já sentiu uma pressão vendedora aqui nessa região e o mercado veio fazer uma correção aqui dessa pernada de alta do gap, né? Olha só, o mercado deu essa pernada de alta aqui e o que dá para a gente puxar aqui é um Fibogap, né? Então se a gente observar as retrações, olha só, o mercado acabou parando aqui na região de 38,2 do Fibogap, beleza? Chegando nessa região, pessoal, a gente percebe que o mercado começou a entrar pressão compradora, né? A gente percebe aqui um belo candle de impulsão, depois outro belo candle de impulsão aqui dando continuidade no movimento, e o mercado acabou ativando esse espelhamento aqui, tá? Esse espelhamento e esse pivô de alta também, tá? Ambos dariam no mesmo alvo, porque os dois tiveram exatamente aqui a mesma máxima, beleza? Então se a gente puxar os alvos aqui do espelhamento depois do pivô, olha só, o mercado acabou cravando aqui no primeiro alvo do espelhamento, que também foi o mesmo alvo aqui do pivô, beleza? Chegando nessa região, pessoal, a gente percebe que o mercado acabou revertendo o fluxo, né? A gente começou aqui a fazer zigue-zagues descendentes, né? Topo, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo, topo menor que o anterior e o mercado acabou aqui praticamente quase fechando o gap, né? Acabou parando aqui nessa região de defesa do dia anterior aqui que a gente tinha, beleza? Se a gente puxar um FIBO aqui do dia 15 de março, né, da mínima do dia 15, com o topo até então de hoje, que a gente tinha no momento, olha só, o mercado acabou parando aqui exatamente na região de 61,8%, né? Chegando nessa região, que também era uma região de suporte, né, visto os topos anteriores que a gente tinha, a gente percebe uma entrada de pressão compradora aqui muito forte, né, sinalizada nesse candle aqui. O que isso mostra pra gente? Players montando posição de compra aqui nessa região, né? Então depois disso a gente percebe aqui uma puxada muito forte dos compradores. Se a gente puxar os alvos aqui desse espelhamento, né, que a gente tinha esse topo, o mercado caiu, superou esse topo, né, testou ele agora como suporte, depois deu continuidade na alta, a gente podia trabalhar com esse cenário de espelhamento, né? Então vamos puxar os alvos dele. A gente tinha aqui, esse aqui seria o primeiro alvo, e esse aqui seria o segundo alvo, né? Exatamente onde o mercado aí acabou fechando no dia de hoje, beleza? Então vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico, antes de dar uma olhada no gráfico diário, vamos dar uma comentada aqui nos gatilhos de entrada, pessoal, aqui pelos 5 minutos. Vamos lá, quais eram os possíveis cenários aí de entrada aqui nos 5 minutos? Esse candle aqui, tá? Que chegou basicamente a fazer um pullback aqui na média de 20, junto com retração de 38,2, né? Aqui também era a abertura das ações, então entrou um fluxo comprador muito forte, né? Outro gatilho, um pouco mais claro até na minha visão que esse candle aqui, tá? E depois esse candle aqui, que foi o candle que de fato confirmou o espelhamento e o pivô, tá? Porque foi o único candle que realmente chegou a fechar acima dessa região de topos com ignição, tá? Então esse também foi um candle gatilho de entrada, por mais que ele já estaria um pouco mais perto aqui do alvo, tá? Agora na venda, pessoal, a gente teve alguns gatilhos bem interessantes também, tá? Esse candle aqui, esse candle aqui, ó, foi um candle bem bacana para a gente pegar na venda, né? A gente tinha aqui um padrão de 9,50-20 na inversão das médias. Depois a gente teve aqui esse candle aqui também, tá saindo das médias. Depois esse candle aqui que formou basicamente uma barra ignorada ancorado pela média de 9, beleza?
Depois aqui nesse movimento de alta, a gente acabou tendo também esse candle aqui como gatilho de entrada, tá? A gente percebe aqui que o mercado deu essa pernada de alta, voltou para fazer pullback aqui na média de 9, ancorou nela e saiu um candle de ignição comprador. Daria para pegar uma compra aqui também e projetar os alvos desse espelhamento, beleza? Então se a gente dá uma olhada agora aqui no gráfico diário do Ibov, pessoal, olha só, o que eu comentei com vocês ontem, né? Comentei com vocês, pessoal, que caso o mercado fizesse um candle de ignição, hoje a gente teria um padrão de trap de reversão, considerando esse último fundo aqui, tá? Foi exatamente o que o mercado fez hoje, beleza? Então vamos observar agora aqui as retrações desse movimento de baixa, tá? Vamos ficar ligado aqui caso o mercado volte a trabalhar para cima, nesse nível de 50% e nesse nível de 61,8%, beleza? Passando esses níveis, a gente deve voltar aqui a testar o topo desse movimento, beleza? Vamos dar uma olhada agora no dólar, pessoal. O que a gente teve no dólar aqui no dia de hoje, né? O dólar abriu com gap de baixa, né? Um gap aqui de mais ou menos 25 pontos, né? E o que o mercado fez? O mercado iniciou o dia com um movimento de queda, depois ele fez uma retração aqui do Fibogap. Se a gente pegar um Fibo, olha só, a gente percebe que o mercado acabou passando aqui um pouco da região de 61,8 e chegou a ativar esse espelhamento de alta aqui. Olha só, se a gente pegar os alvos desse espelhamento, a gente percebe que o dólar acabou não indo no alvo, né? E é interessante a gente notar, pessoal, que nenhum candle de ignição de fato comprador chegou a fechar acima desse topo, né? A gente percebe que os candles que fecharam aqui acima foram todos candles de defesa vendedor, tá? Então não é um cenário bacana de trabalhar na ativação de alvos, espelhamentos, candles fracos no rompimento, beleza? Então, aqui, né, horário aqui das 10 horas, a gente teve aqui um candle de ignição agora vendedor, né? Que começou a reverter todo o fluxo de alta que a gente tinha no dólar. Se a gente pegar um Fibo dessa perna de alta aqui, olha só, o mercado acabou parando aqui na região de 61,8% e depois, com esse candle de ignição vendedor, que foi exatamente onde eu peguei uma venda hoje, o mercado acabou revertendo a tendência e fazendo esse pivô de baixa aqui, tá? Então, se a gente puxar os alvos desse pivô de baixa, olha só, esse aqui seria o primeiro alvo e esse aqui seria o segundo alvo, tá? A gente percebe que o mercado acabou criando um range de defesa comprador exatamente nessa região do segundo alvo do pivô, tá? Perceba quanta defesa compradora a gente teve, né? Olha só, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, e aqui o mercado ficou consolidado também nessa região, dando vários toques, beleza? Se a gente pegar um FIBO agora, de todo o movimento de baixa, né, considerando o gap, até puxar uma retração dessa perna, olha só, o mercado acabou vindo retrair exatamente aqui na região de 61,8%, né? E a gente percebe que nessa região de 61 acabou entrando um fluxo vendedor muito forte, né? Montagem de posição de players aqui nessa região, que acabou revertendo aí esse movimento de alta que o dólar estava fazendo. Se a gente puxar os alvos, pessoal, desse espelhamento aqui que o dólar fez, né? A gente percebe que o dólar tinha subido reto, caiu reto, confirmou o espelhamento com o candle de ignição, depois ele veio sentir essa região agora como resistência, né? Depois deu continuidade na queda aqui com esse candle fechando abaixo desse último fundo, né? Então, se a gente trabalhar com esse cenário, olha só, a gente teria aqui que esse seria o primeiro alvo e esse aqui o segundo alvo, né? O mercado praticamente cravou, faltou bem pouco aqui, beleza? Vamos comentar agora os gatilhos de entrada, pessoal, aqui no dólar pelos 5 minutos. Olha só, os melhores gatilhos aqui na minha opinião foram nesse candle, né, que foi onde eu vendi hoje. Depois aqui, no movimento de baixa, a gente tinha esse candle aqui de ignição vendedor, né, saindo das médias. E depois, esse outro candle também daria para entrar, tá? Mas eu já pensaria 2 vezes antes de entrar aqui, beleza? Basicamente, esses foram os melhores gatilhos que eu enxerguei aqui, na minha opinião, né? Esse candle aqui também foi um gatilho interessante, porém a região dele não era favorável, né? Porque como eu mostrei para vocês, ele estava na cara aqui dessa retração de 61,8, né? Então eu já pensaria
muito antes de entrar num candle desse, na cara de uma retração de 61,8. Beleza, pessoal? Então, se a gente observar aqui agora o gráfico diário do dólar, olha só, o que a gente teve aqui? Padrãozinho de 1, 2, 3 de venda formado, né? A galera me pergunta muito no Instagram o que é o padrão de 1, 2, 3 de venda. É exatamente isso aqui. Olha só. Percebam a angulação que a gente consegue traçar aqui nesse padrão, né? Então, o dólar sugere aí continuidade no movimento de baixa a partir de agora. O que a gente tinha que ficar ligado aqui no dólar? Opa! A gente tinha que ficar ligado com essa retração de alta, né? A gente percebe que o dólar já veio aqui nos 50% hoje e a próxima parada seria aqui no 61,8% de toda essa alta, né? E se a gente colocar aqui nos 5 minutos novamente, olha o range de defesa que ele fez. Além de ser toda aquela região de alvo que eu comentei com vocês, também era o 38,2 macro, né? Então, a gente tem que ficar ligado agora aqui com o 61,8 de toda essa alta. Beleza, pessoal? Essa foi a minha visão aqui do índice e do dólar no dia de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Tamo junto, pessoal. Bora pra cima. Um forte abraço. Valeu!